Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Olá, irmãos! Está no ar mais um programa Conheça o Islã, Deus Sabe Mais. Um programa cheio de entrevistas, documentários, filmes, minisséries, desenhos, tudo isso para levar para você a verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie um e-mail para famacine@hotmail.com. Assalamu alaikum. Que a paz e a bênção de Deus esteja convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam. A Sura da Abundância. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Por certo, nós te demos Al-Kawthar. Então ora teu Senhor e mola as oferendas. Por certo, quem te odeia será ele o sem posteridade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz esteja com todos vocês. Mas infelizmente algumas pessoas pensam que a oração é algo feito por pessoas desocupadas, pessoas aposentadas, sem ter nenhum a fazer na vida. É somente para pessoas idosas. Jovens estão isentos de praticar a oração. E quem pensa dessa forma está totalmente equivocado. Tá? Então, essa visão é uma visão superficial que o islamismo não aceita. Porém, aqueles que buscarem informação no Alcorão Sagrado e nos ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam saberão que a oração preserva o crente. A oração é a preservação do crente e da sua fé também. Aquele que cumpre com a oração, você pode testemunhá-lo ou testemunhar sobre ele que ele é uma pessoa de fé, uma pessoa crente dentro do islamismo. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam relatou a respeito da oração. Aquele cuja oração não o preserva das obscenidades e dos pecados, é como se não tivesse praticado as orações. Muita gente pratica a oração, mas ela não se encaminha. Elas têm que estar, algumas, não vamos generalizar, estou falando algumas pessoas cumprem com as orações, mas não são muçulmanos exemplares na sua conduta, na sua disciplina, no seu comportamento social como muçulmano. Então essas pessoas, Allah não necessita desses indivíduos que praticam e se cansam para fazer com a oração. Quando você for praticar a oração, procure se concentrar nela com fé e devoção e sempre ligado ao seu Criador, Allah subhanahu wa ta'ala. Neste dito é como se o profeta nos dissesse que devemos praticar nossas orações com tamanha devoção e temor a Allah, a ponto de nos impedir de praticarmos o mal. Porque aquele que pratica a oração, ela própria o impede de praticar o mal ou a obscenidade. Se você se encontrar dentre aqueles que realizam a oração com frequência em seu devido horário, indubitavelmente saberás que a oração não é um passatempo para os desocupados, e sim é uma proteção divina. Então, quem pratica a oração, está acostumado a cumprir com ela, é a sua cultura diária, ele sabe que a oração é uma proteção divina, porque ele sente o sabor da oração e a fé dentro da prática e o cumprimento da oração no seu dia a dia, que são as 5 orações diárias. A oração, o que é para nós muçulmanos? É um medicamento perfeito, dosado sob medida, para evitar que o homem cometa injustiças contra si próprio,
contra seus familiares e contra a sociedade na qual ele vive e convive. A oração, na verdade, ela impede e coíbe de você cometer o mal ou coíbe de você praticar a malevolência. Este medicamento age, olhem só onde ele age, no caráter do indivíduo, impedindo da enfermidade como preguiça, por exemplo. Vamos entender isso. A falta de higiene, na obscenidade, nas mentiras e outros mais venham a perturbar o muçulmano. Quem pratica a oração, o que acontece? Ela impede a enfermidade com a preguiça. Por quê? Ele tem que estar sempre atento para 5 orações diárias. Então ele larga a preguiça de lado e cumpre com a oração. Ela tira a preguiça fora. Ele tem que cumprir com a higiene, porque cada oração você tem que se prontificar para se cumprir com ela. Você tem que se abulinar, para se higienizar para poder fazer a oração. Então ela faz com que você siga a higiene corretamente. Ela faz com que você não pratique nenhuma obscenidade, nenhuma mentira e outras mais que possam vir a perturbar o muçulmano. Ela corrige o muçulmano, ela alinha o muçulmano no caminho reto para que ele tenha uma vida saudável. A oração ajuda a manter o bem-estar físico e mental do indivíduo, possibilitando ter boas condições para o seu trabalho diário. Também tem isso. As 5 orações divididas para nós diariamente, ela consegue o quê? Fazer o nosso equilíbrio, estabilizar o nosso equilíbrio diário, desde a alvorada até o anoitecer. De que forma? Por exemplo, na madrugada, ao você se levantar na madrugada às 5 horas da manhã e se purificar, olha, você vai se levantar, fazer a ablução e se purificar para quê? Para realizar a oração da alvorada. O muçulmano encontra-se mais estimulado para quê? Para enfrentar o dia que virá à sua frente. Quer dizer, ele já acorda estimulado pela oração da alvorada para poder, o quê? Receber o dia e enfrentá-lo de uma forma estimulada, não preguiçosamente. Já viu na parte da alvorada como é o funcionamento. Apesar de que o comércio e as atividades escolares serem mais intensas no horário do meio-dia e da tarde, o muçulmano confirma sua fé realizando as orações da tarde e do crepúsculo. Porque o horário mais carregado para o ser humano, para o muçulmano principalmente, é o meio-dia e a tarde. Então, ela faz com que você, mesmo com toda essa carga, faça você com que cumpra com essas 2 orações, do meio-dia e da tarde. Ela corrige você. Independente se você está ocupado ou não, chega o horário, você vai orar. Você vai ter que arrumar um espaço. Não tem como falar, eu não posso, não posso. Então ela te disciplina de uma forma correta para que você cumpra com elas. Nem um dia longo, por exemplo, de trabalho, ou estudo, muito menos, o conforto do seu lar impedem que o muçulmano realize a oração do crepúsculo e da noite. Mesmo você chegando no final do dia, cansado, esgotado, você vai ter que tolerar e aguentar de cumprir com a oração. Porque é a sua ligação. O que é a oração? É a sua carga de energia perante o seu Criador. Você recebe essa carga para alimentar o seu espírito, a sua alma, através de Allah subhanahu wa ta'ala. E só consegue fazer isso através de quê? De cumprir com as orações. Se ligar ao Allah subhanahu wa ta'ala 5 vezes ao dia. Então, você chega no final da tarde esgotado, mas se você cumprir com ela, com devoção e concentração, você vai ter esse benefício. Bom, depois que a gente entende mais ou menos qual é o valor da oração para um muçulmano, nós precisamos entender uma coisa que é muito importante para o muçulmano. Às vezes o muçulmano ele vai orar e ele fala assim, mas não sei a direção da Qibla. O marco para mim se direcionar. Foi revelado no Corão Sagrado para que você se oriente para Meca. Caso você não conheça, onde se orientar, você vai encontrar Allah subhanahu wa ta'ala na sua frente. O que significa de você se orientar para Meca? Allah determinou a localidade Meca como um marco do muçulmano no mundo todo. Se a gente prestar atenção na recitação do Alcorão Sagrado, do versículo do Alcorão Sagrado, nós vamos entender que Allah, quer dizer, que onde está a direção da Qibla, ali não está somente a questão de Allah estar presente ali. Ali está a Kaaba, a sagrada mesquita. Mas Allah, ele se encontra em todas as direções. Ele não somente se encontra naquela direção ali. Ele está presente em todos os lados. Portanto, caso você não conheça a Qibla, se direcione para qualquer lugar, que será aceita a sua oração, porque Allah está presente para escutar e receber e atender a sua oração. Tá? Mais uma coisa, às vezes, o muçulmano,
ele chega na mesquita de sexta-feira para cumprir com a congregação semanal da sexta-feira para o muçulmano. Esse horário que nós estamos aqui é um horário exclusivo para Allah subhanahu wa ta'ala. Quando o muçulmano chega, entra da porta da mesquita ali para dentro, ele tem que esquecer o mundo material e se lembrar do mundo espiritual e se ligar a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas, infelizmente, nós observamos que algumas pessoas, quando adentram aqui na mesquita, às vezes, eles continuam ainda ligados ao mundo material. Celular ligando, conversando com um colega do lado sobre o problema de entrega, de venda, do comércio. E isso, na verdade, para um muçulmano, é um prejuízo muito grande. É um prejuízo muito grande, tanto é que a narrativa do profeta diz o seguinte: o conversar durante a oração, ela consome das suas boas ações. O profeta narrou a seguinte narrativa: aquele que conversar ou falar dentro da oração, ela consome das suas boas ações da mesma forma que o fogo consome a lenha queimando ela. Em outra narrativa diz o seguinte: ela consome das suas boas ações da mesma forma que o animal pasta no pasto comendo o cerrado ou o capim. Então, para que você ter esse prejuízo que você hoje precisa de uma ação qualquer, mínima que for possível, para você poupá-la e conquistá-la na eternidade? E você jogá-la de graça assim, num simples conversar sobre o problema mundano? Quer dizer, hoje o muçulmano, ele ama mais o mundo terreno do que o mundo eterno. E isso é um prejuízo grande. Se você, por uma simples conversa, você perde as suas boas ações, olha o prejuízo que às vezes nós perdemos por entrarmos aqui na mesquita e ainda mantermos ligados ao mundo material. Isso é uma narrativa do profeta, sallallahu alaihi wasallam, que disse que ao conversar durante a oração de sexta-feira, ela consome das suas boas ações da mesma forma que consome o animal pastando no pasto ou comendo o cerrado. Então, procurem manter ou preservar aquilo que vocês conseguiram conquistar como poupança para a eternidade. E ele deu uma forma de como nós preservamos essa situação, para que você não seja... Às vezes tem pessoas que não conhecem a lei, ela já vai conversar, ou chama a pessoa para conversar, ou quer trocar uma ideia. Quando você adentrar daquela porta, você já intenciona al-i'tikaf, em português, o isolamento. A partir do momento que você se intencionar o isolamento, você já está protegido, mesmo que o seu amigo ou colega veio a chamá-lo para conversar ou trocar uma ideia. Então, você já, quando adentra a mesquita, você já faz essa intenção de i'tikaf, ou isolamento, tá? E isso é uma das formas para a gente se proteger da questão de não perdermos essas dádivas da qual a gente conseguiu poupar para a eternidade. Então, esse é um recado que eu deixei para vocês entenderem o valor da oração e qual é os benefícios e os prejuízos que podemos ter nela. E também mais uma outra coisa: quando a gente vai adentrando na mesquita, sempre procurem preencher a primeira fileira, porque Allah, ele nos recomendou através do Profeta sallallahu alaihi wasallam, para que ninguém, a maioria fica sempre atrás, para que ninguém fique passando por cima dos outros. Já vai se alinhando na primeira, segunda, vai se enchendo na sequência, para que não haja essa desorganização. E do que valeria, por exemplo, tanto esforço de praticar obscenidade, mentir, roubar, entre outros, se você sabe hoje que a oração, ela é o escudo ou é a proteção do muçulmano. Então a gente sabe que através da oração nós podemos conquistar vários benefícios para a nossa vida. Cabe ao muçulmano, após realizar a sua oração, sair em busca do seu sustento. Acabou a oração de sexta-feira, meu amigo, você está livre para você fazer o que bem entender, claro, dentro do código, dentro do limite do islamismo, para você conquistar o seu sustento. Então, o islamismo falou assim: esse horário, essa uma hora, meia hora que você vai estar aqui na mesquita, procure se proteger para não perder as boas ações e vai depois procurar os seus benefícios para a sua família, comunidade, e não ficar à mercê de rodas de conversa, passando o tempo precioso, jogando conversa fora. Tá? Allah subhanahu wa ta'ala revelou o quê? Eis aí o paraíso que herdastes por vossas boas ações. Allah subhanahu wa ta'ala fala que tal paraíso como promessa e recompensa para que vocês
aqueles que fizeram as boas ações como herança. Está aqui. Eis o paraíso que herdastes pelas suas vossas boas ações. Aquele que pratica as boas ações terá o paraíso como recompensa. Quer dizer, o trabalho de você se esforçar para conquistar uma boa ação, você terá como recompensa o quê? O paraíso. Isso é uma verdade revelada no Corão Sagrado. Caros irmãos, o paraíso é a recompensa para os crentes trabalhadores ou esforçados, pois Allah revelou: não é segundo os vossos desejos, nem segundo os desejos dos adeptos dos livros. Quem cometer algum mal receberá o que tiver merecido, e afora Allah não achará protetor nem defensor. Aqueles que praticarem o bem, sejam homens ou mulheres, e forem fiéis, entrarão no paraíso, e não serão defraudados no mínimo que seja. Não siga aquilo que os adeptos dos livros falam. Quer dizer, você não vai receber aquilo que você praticou. Se você pratica o bem, você terá como recompensa o paraíso. Sendo homem ou mulher, o benefício é válido para dois, e justamente, tá? Porque os adeptos dos livros eles revelaram em outro versículo aqui que você tem que ser o judeu ou cristão para você conquistar o paraíso. Então o Corão Sagrado se revelou para desmentir essa inverdade que foi revelada. O que eles disseram? Eles assim, porque esse primeiro versículo que nós citamos aqui é um versículo que Allah mostra para nós que o paraíso também não pertence somente a pessoas de uma certa casta, ou de um certo status, de um certo privilégio, ou de uma certa riqueza. Ele serve para aquelas pessoas que praticam o bem. Não é porque a pessoa é bonita, ou é forte, ou é rica, ou é de uma boa tribo, ou assim por diante. Não. Allah subhanahu wa ta'ala não olha para você, para o seu físico, não para o seu bolso. Ele olha para o seu coração e seus atos. Então é isso que funciona no islamismo. E no outro versículo disseram o quê? Ninguém entrará ao paraíso a não ser que seja judeu ou cristão. Essa é uma revelação que o Corão fala, que os judeus e os cristãos falam. Para entrar no paraíso você tem que ser ou judeu ou cristão. Então tais são as suas ideias fictícias. São ideias que eles inventaram para que manipulem a opinião daquela época. E até hoje também. Então, diz-lhes, quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala fala, diz a eles: mostrai a vossa prova se tiverdes certos. Quer dizer, mostrem uma prova daquilo que vocês falam. Qual? Essa prova. Eles não têm. Aqueles que se submeterem a Allah e são caritativos obterão a recompensa em seu Criador e não serão presas do temor, nem se atribularão. Todo aquele que praticar o bem, ele terá a recompensa. E Allah é justo com isso daí. Quer dizer, e você, aqui a palavra que, e não serão presas do temor e nem se atribularão. É uma verdade isso daí. Não é uma fraude que Allah, você pratica o bem, faz o bem, depois você não vai ter nada. Às vezes você hoje aqui no mundo terreno, você pratica o bem para ter uma recompensa do seu trabalho, você não tem, porque você vive no mundo terreno. Mas lá não, Allah subhanahu wa ta'ala vai ter recompensa pelas suas boas ações. Então preste atenção para que você não perca essas boas ações e a recompensa da eternidade. Porque a nossa vida, na verdade, aqui no mundo terreno é uma prática de nós semearmos o bem e colhermos o resultado na eternidade. Por que não fazemos o bem? Pode ser no trabalho, pode ser em casa, mas não seja preguiçoso. Faça o bem e você terá a recompensa. Porque na eternidade todo mundo disputará o mínimo de uma boa ação. E para encontrar o mínimo de uma boa ação é difícil. Nem pai olha para filho, nem mãe olha para filha, nem irmão para irmão. Ali não tem parentesco consanguíneo nenhum. Ali salve-se quem puder. É assim que funciona a eternidade. Ali não tem essa questão de ligação consanguínea. Então, preste muita atenção para isso, cumpra com as obrigações religiosas, principalmente a oração, que é o primeiro pilar a ser cobrado do muçulmano no dia que ele parte deste mundo. Muito bem? Então, se arrependam a Allah, se redimam e peçam perdão a Ele, subhanahu wa ta'ala. Astaghfiru waghfir li lakum wa li astaghfirullah al-aliyyul azim. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah. Graças a Allah, o único, o soberano dos soberanos, o criador de tudo e de todos, testemunho que não há divindade a não ser Allah, o único, testemunho que Muhammad é seu servo e mensageiro. Caros irmãos, o sucesso nesta vida só é alcançado com muito esforço e trabalho. Nada vem de graça. Você tem que se esforçar para conseguir qualquer coisa, mesmo no mundo terreno como no mundo eterno. Você, para conquistar um bom negócio nessa vida, você tem que se esforçar. Para conquistar uma boa ação para a eternidade, também tem que se esforçar por ela, que ela não vem de graça. Não é sentado dentro de uma mesquita ou dentro de casa e fala, eu me tornei um inválido. Isso não é ser um muçulmano. O muçulmano é uma ação. Ele tem que estar sempre trabalhando. Da mesma forma que o sucesso na vida após o julgamento só será alcançado após muito esforço e dedicação da nossa parte. Então, tudo tem que ter
um trabalho, um esforço para você conquistar uma vida terrena boa, como uma eternidade excelente também. Em verdade, isto não é estranho. Por quê? Pois as leis divinas servem nesta vida para nos julgar e na outra, o Criador desta vida é o mesmo Criador da outra vida. Porque Allah, Ele manda aqui e manda lá. Ele é dono desta vida e Ele é dono de lá. Ele é dono de tudo. Allah não só manda nessa vida aqui, Ele manda lá também. Alguns pensam que Allah é outra coisa, aqui é outra coisa. Não. O mesmo Criador, Allah, aqui e lá é o mesmo. Ele manda nessa e manda na outra. Então, procure se esforçar para agradá-lo, subhanahu wa ta'ala. E ele, louvado, revelou que, em troca, os fiéis que praticarem o bem, certamente que não frustraremos a recompensa do benfeitor. Então, ele revelou esse versículo. Aquele que pratica bem não se frustrará. Ele terá uma boa recompensa na eternidade. Que Allah, subhanahu wa ta'ala, tenha piedade de nós, perdoe as nossas faltas e aceite nossas boas ações. Que Allah, subhanahu wa ta'ala, nos preserve na senda reta, proteja nossos irmãos que defendem a sua religião em todo o mundo. Rogo a Allah que transforme a prática das orações em bálsamos para curar nossos males e para proteger nossos jovens das adversidades da sociedade em que tivemos. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واشكروه يزدكم وأقم الصلاة. Conheça o Islã. A neblina está se dissipando. O conhecimento vai se revelando. Breve resumo sobre o Islã. Os pilares do Islã. Os 5 pilares do Islã representam os fundamentos da vida de cada muçulmano. Você pode imaginar um prédio sem seus pilares? Agora tente imaginar a vida de um muçulmano sem estes pilares importantes. Esses pilares se unem para fazer um compreensivo, completo e holístico ser humano, que tem fortes arestas espirituais e, ao mesmo tempo, é ativo e responsável na esfera da vida diária. Sem esses pilares, a crença dos muçulmanos é fraca. Não basta dizer, eu acredito em Deus, Alá, sem seguir um tipo de ação importante. Esses 5 pilares representam estas ações, estas manifestações da minha fé em meu Criador. Shahada, ou testemunho da fé. Salah, ou estabelecer a reza. Zakah, pagar os 2,5%. Jejum, ou jejuar durante o mês do Ramadã. Hajj, ou peregrinação para Meca. Hajj, ou peregrinação, é uma obrigação a ser cumprida uma vez na vida, só para aqueles que são física e financeiramente aptos. Isso mostra a universalidade dessa religião. No ano passado, eu fiz a peregrinação com 2,5 milhões de muçulmanos. Estávamos nos movendo juntos de um lugar a outro, comendo juntos, adorando juntos, rezando juntos e usando a mesma roupa simples. Qualquer pessoa ao seu lado poderia ser um milionário, o dono de uma cadeia de restaurantes em seu país, ou uma pessoa bem pobre. Ninguém sabe, simplesmente porque somos todos iguais. O Hajj mudou a vida de muitas pessoas, como Malcolm X, que lutou pelos direitos dos negros nos Estados Unidos e sofreu discriminação e racismo que o levou a ter uma percepção negativa das pessoas brancas. Depois de fazer o Hajj, ele mudou. Ele escreveu uma carta aos seus leais assistentes na sua nova mesquita, formada no Harlem, pedindo a eles para duplicarem e distribuírem pela imprensa. Ele escreveu:
Na peregrinação, durante os últimos 11 dias, aqui no mundo muçulmano, eu comi do mesmo prato e bebi do mesmo copo com companheiros muçulmanos, cuja pele é a mais branca dos brancos. Seus olhos eram o mais azul dos azuis. O seu cabelo era o mais loiro dos loiros. E suas ações, e suas palavras, e em seus feitos, eu senti a mesma sinceridade das pessoas negras da Nigéria, Sudão e Gana. Paz, justiça e segurança podem ser obtidas somente quando a humanidade souber do propósito da sua criação. Essa proposta é voltar ao seu Criador, é voltar ao Deus único, Allah. As novidades, as notícias do mundo islâmico com vocês em Foco. Deus é maior. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Chegamos ao fim de mais um programa Conheça o Islã, Deus Sabe Mais. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam.